E aí pessoal, beleza? Ari Jackson aqui da Granja Vicentina. Pessoal, eu resolvi hoje trazer um vídeo para vocês comentando a respeito do programa de luz que eu utilizo com as galinhas, certo? Com essas poedeiras aqui. Como vocês podem ver, agora é à noite, as lâmpadas aqui estão ligadas e eu utilizo o programa de luz com elas, certo? Eu vou estar falando aqui para vocês, pessoal, como é que eu utilizo. Tem muitas pessoas que têm dúvida com relação ao programa de luz e hoje eu vou estar falando para vocês. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que quem vem acompanhando o canal, esse aqui é o minha segunda experiência, melhor assim falando. Eu já tive minha primeira experiência que foi com a linhagem GLC. E essa aqui é a minha segunda experiência. No primeiro lote eu criei 50 GLC. E então eu decidi arriscar, comprando uma quantidade um pouquinho maior de galinhas, né? De 50 galinhas eu decidi criar logo 300. Por quê? Porque é sinal que a procura por ovos caipira é grande e a venda dá certo, certo? Pessoal, vamos lá. Vou estar falando para vocês aqui. Seguinte, as pintainhas chegaram. O que você precisa fazer? Eu faço meu manejo aqui, sempre fiz da seguinte forma. E até hoje, graças a Deus, nunca deu errado, sempre deu certo. Da seguinte maneira. Pessoal, primeiro dia, ou seja, da primeira semana até a terceira semana completa, eu utilizo as lâmpadas halógenas, que são as lâmpadas amarelas, certo? Aquelas lâmpadas que muitos de nós criadores utilizamos para aquecer os pintainhos, as pintainhas, durante toda a noite. Ou seja, contando com a claridade do dia e com a claridade disponibilizada pela lâmpada halógena durante a noite, as pintainhas elas são fornecidas de 24 horas por dia de luz, certo? Por conta que eu não utilizo lâmpada de cerâmica, campânulas a gás, eu utilizo mais a lâmpada halógena, que eu acho bem mais em conta, certo? Mas quem usa campânula a gás, quem usa lâmpada de cerâmica, não tem problema, é bom e surte o mesmo efeito, certo? Mas aqui para mim o que eu acho bem melhor é a lâmpada halógena, certo? Pessoal, vocês já perceberam, ali tem um ovinho bem aqui, ó, o ovinho que a galinha acabou de colocar, Novogen Tinted. Só um parênteses, pessoal, os Novogen Tinted completaram 18 semanas hoje. 18 semanas. Aliás, essa semana aqui elas completaram 18 semanas. Não foi hoje. Foi antes de ontem. Antes de ontem elas completaram 18 semanas. E com 18 semanas elas já estão com 20% de postura, certo? Aliás, um pouquinho mais. Eu já estou colhendo 22 ovos dessas frangas aqui, certo? Uma linhagem muito boa, que para quem está começando agora, eu sei que tem muitas pessoas aí que assistem o vídeo desse canal aqui por conta dessa linhagem aqui, que eu venho falando muito dela. E é uma linhagem muito boa, pessoal. Uma linhagem que eu aconselho muito você que está começando, você não irá se arrepender. Pois bem, pessoal, vamos voltar aqui para o assunto. Da primeira semana até a terceira semana completa, no caso, 24 horas de luz. Certo? Foram 12 horas de luz do dia, luz do sol constante, e 12 horas da luz com aquecimento da lâmpada halógena. Durante a quarta semana, pessoal, eu já deixo elas dormirem, né? Depois que elas completam aí em torno de um mês, mais ou menos isso, eu começo a deixar elas dormirem. Por quê? Porque, pessoal, é necessário que as frangas elas durmam durante a noite, porque para que elas venham desenvolver o hormônio do crescimento. Se você deixar a lâmpada ligada durante todo o tempo, mesmo que seja uma lâmpada fluorescente, aquela lâmpada que é clara, a lâmpada fria, que a gente costuma dizer,
achando que o simples fato da galinha, da franguinha, da pinta, ela for comer a noite toda a ração de crescimento, isso vai fazer com que elas cresçam mais rápido. Pessoal, não é bem assim. Elas não vão crescer mais rápido. As pintainhas, elas só irão crescer se elas puderem dormir. Assim como nós, seres humanos, precisamos dormir para que o nosso cérebro possa desenvolver o hormônio do crescimento, assim também é qualquer ser vivo, qualquer animal, assim também é com as aves, certo? Pessoal, durante a quarta semana eu disponibilizo somente 17 horas de luz constante, certo? 17 horas de luz constante. Durante a quinta semana eu diminuo para 15 horas de luz constante, certo? Durante a sexta semana eu diminuo mais uma hora para 14 horas de luz constante. Durante a sétima semana durante a sétima semana até a 17ª semana eu deixo aí para elas 13 horas de luz constante, certo? Ou seja, quando elas completam 7 semanas até a 17 semanas, uma semana antes delas iniciarem a postura, eu já forneço a elas aí somente 13 horas de luz, no caso as 12 horas da claridade do dia do sol, e forneço somente mais uma hora de luz artificial, que são as lâmpadas no galpão, certo? Aí quando elas completam 18 semanas, aí eu aumento uma hora, aumento para 14 horas, no caso as 12 horas de luz do sol, e aumento mais 2 horas de luz artificial. Quando elas completam 19 semanas, eu aumento 30 minutos, aí vai para 14 horas e 30 minutos de luz constante. Quando elas completam 20 semanas, aí eu aumento mais 30 minutos, vai para 15 horas de luz constante. Quando elas completam 21 semanas, aí aumenta 30 minutos, vai para 15 horas e 30 minutos. E quando elas completam 22 semanas, se estabelece nas 16 horas de luz constante. Como eu utilizo aqui? Pessoal, a lâmpada ela é ligada às 5 horas da manhã, porque aqui onde eu moro não é uma coisa assim certa, sabe? O sol ele muda muito de posição. O sol ele muda muito de posição aqui na minha região. E aí tem dia que o sol nasce 5h40 da manhã, tem dia que ele nasce 5h50, tem dia que 6 horas às vezes já está meio escuro. Aí vai muito da questão da estação, da época do ano. E aí, para ficar uma coisa fixa, uma coisa mais certa, as lâmpadas são ligadas às 5 horas da manhã. São ligadas às 5 horas da manhã e 6 horas são desligadas. E aí quando chega às 5h30, elas são ligadas. E aí fica de 5h30 até 9 horas da noite, certo? Até 9 horas da noite. 9 horas da noite é interrompido. E aí sim, elas vão dormir. Às 5 horas da manhã do outro dia, as lâmpadas tornam a serem ligadas. Como elas ainda não completaram 22 semanas, eu estou reduzindo. Porque vocês sabem que aquelas poedeiras lá são um pouco mais novas que essas poedeiras aqui. Aí eu faço uma redução para poder não sair nenhuma perdendo. Nenhuma sai perdendo, mas também nenhuma sai ganhando, certo? Essa aqui é uma desvantagem que foi algo que me ensinou que eu não vou mais fazer isso, criar galinhas de lote de idade diferente em um mesmo galpão, porque a logística fica muito complicada para você fazer o tratamento, principalmente quem quer fazer programa de luz, entendeu? Pois é isso aí, pessoal. Esse é o programa de luz que eu utilizo aqui no manejo das minhas galinhas, certo? Se você quiser
copiar, quiser anotar, quiser seguir esse mesmo estilo, eu lhe recomendo, porque isso aqui é muito bom. Isso aqui vai fazer com que suas galinhas, o programa de luz, ele faz com que as galinhas elas amadureçam a sua produção, a sua produtividade com relação aos ovos bem mais rápido, certo? Elas começam a colocar uns ovos bem pequenininhos, e aí você utilizando aí o programa de luz vai fazer com que elas normalizem a questão da postura e o tamanho dos ovos bem mais rápido, como quando se você não estiver utilizando o programa de luz. Certo, pessoal? Esse é o vídeo explicando. Se você gostou, dê um like, se inscreva aí no canal, nos ajude compartilhando, comentando aí se você utiliza o programa de luz ou não. Há muitas pessoas que não utilizam, certo? E surte o mesmo efeito, é claro. Porém, há muitas pessoas que utilizam o programa de luz e tem visto que dá super certo. Eu, particularmente falando, aconselho a utilizarem, mas se você não puder, beleza, bola pra frente e vamos lá. Pois é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.